Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, no programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você a partir da seguinte pergunta: que fazer diante do agravamento da pandemia? Que fazer? Pergunta imprescindível em momentos de sufoco, de apuro. Pergunta que as multidões, os publicanos e soldados fizeram ao profeta João Batista enquanto ele participava de um grande movimento popular e religioso de luta pela superação das desigualdades sociais, econômicas e políticas. Que fazer? Título de livro de Vladimir Lenin, de 1902. Que fazer em nível pessoal, familiar, comunitário, social e político, diante da escalada em progressão geométrica da pandemia do novo coronavírus, que no mundo já ceifou a vida de mais de 450 mil pessoas. No Brasil, mais de 50 mil mortos. Que fazer? A primeira coisa é buscar as melhores informações e análises que estejam em sintonia com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Autoridades sanitárias e epidemiologistas idôneas nos informam que o Brasil está tendo o mais ineficaz e ineficiente combate à pandemia. Até mesmo o antepresidente dos Estados Unidos, Trump, já disse que se os Estados Unidos estivessem seguindo a forma irresponsável, criminosa e genocida que o desgoverno federal brasileiro tem adotado, já teriam lá mais de 2 milhões de mortos. Nas entrelinhas, observando a diferença de população, Trump alertou que no Brasil o número de mortos poderá ultrapassar 1 milhão. Pesquisas mostram que aqui a letalidade está sendo uma das maiores do mundo. De 5,3% a 10% de quem contrai o coronavírus está morrendo. Isso mostra que o número de mortos no Brasil poderá, lamentavelmente, chegar a 1,5 milhão de mortos, conforme já alertado por pesquisas científicas. Criminosa também é a política de grande subnotificação e a baixíssima política de testagem via métodos sérios. Pesquisas indicam que o número de mortos e de contaminados pode ser 5 ou 6 vezes maiores. Multiplique por 5 ou 6 os números oficiais, alertam epidemiologistas. Já está demonstrado em muitos países que manter o distanciamento físico e o isolamento social são posturas necessárias e vitais, porque sem vacina ou medicação que salve as pessoas contaminadas pelo coronavírus, o remédio para evitar contrair a Covid-19 é interrompermos o contágio comunitário. Não podemos aceitar a mentira posta pelos grandes empresários e pelo antepresidente: salvar vidas ou salvar a economia. Esta é uma falsa polarização. A melhor economia é aquela que salva vidas e essa deve ser a prioridade política absoluta. Atenção! Quem, movido por crenças religiosas intimistas, mágicas ou dualistas, diz assim: Deus está no comando, Jesus me protege e similares. Quem acredita que só Deus e só Jesus nos livrará da Covid-19 e por esse tipo de fé não leva a sério as medidas de precaução, morrerá
por ignorância religiosa e disseminará o vírus e levará à morte de muita gente, sem perceber que o modelo econômico que violenta a vida da classe trabalhadora é idolátrico e satânico. Enfim, o neopentecostalismo, com suas mediocridades religiosas, poderá aumentar em muito o número de mortes durante a pandemia. Pessoalmente, nas famílias e nas relações comunitárias e sociais, que fazer? Manter a quarentena com distanciamento físico de pelo menos 2 metros entre as pessoas, não cumprimentar ninguém pegando na mão, não abraçar e nem beijar, lavar as mãos com frequência e corretamente com água e sabão, cuja eficácia é maior, e na impossibilidade de lavar com água e sabão várias vezes ao dia, usar álcool em gel. Na impossibilidade destas últimas medidas, pelo menos higienizar as mãos com álcool comum. Evitar levar as mãos ao rosto, manter-se hidratado e alimentar-se bem para elevar a imunidade e a resistência corporal. Ficar em casa, só sair de casa em caso de extrema necessidade. Ao chegar de viagem de qualquer lugar, ficar isolado em casa durante 7 dias. Ao chegar de viagem de lugar epidêmico, ficar isolado em casa durante 14 dias. Cuidado especial com as pessoas idosas que devem ficar em casa para não se exporem à contaminação pelo coronavírus. Nada de visitas dos netos que estão sem aulas ou de familiares. Idosos devem evitar cuidar de crianças. Nesse tempo, a comunicação com os idosos deve ser feita por telefone, celular ou de forma virtual. Os idosos devem manter a casa arejada. Pessoas com câncer, HIV, diabetes, tuberculose, doenças cardíacas e outras doenças devem se proteger ainda mais. Não participar de reuniões, nem de encontros, nem de seminários. De nenhuma aglomeração de pessoas, manter a suspensão da celebração de missas e cultos é o correto e necessário. Além das cautelas de evitar o contágio a partir do externo a nós, precisamos fortalecer nossas forças e energias internas. É hora de ouvirmos profissionais da nutrição, da medicina naturista e místicos, que dizem alimentar-se bem, evitando produtos transgênicos, envenenados por agrotóxicos ou enlatados. Alimentar-se com alimentos saudáveis, vindos da agricultura familiar com agroecologia. Orar pelo menos 30 minutos por dia. Meditar todos os dias. Ler ou ouvir poesias e músicas inspiradoras. Fazer exercícios físicos e trabalhos manuais. Evitar o sedentarismo. Exercer cotidianamente a solidariedade. Isso e muito mais para elevar a própria imunidade, reforçando nossas forças e energias vitais. Politicamente, todo povo precisa lutar de 1000 formas para que o Estado, nos seus vários níveis e passando pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, governe implementando políticas públicas que garantam o bem-estar de toda a população. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e os movimentos sociais populares já apresentaram aos governos centenas de propostas justas e sensatas para enfrentarmos a noite escura da pandemia do novo coronavírus. Aí se incluindo a medida imprescindível: fora Bolsonaro e todo o desgoverno federal que tem sido genocida e fomentador
da escalada de mortes no meio do povo. A estarrecedora reunião ministerial de 22 de abril de 2020 demonstrou a podridão do desgoverno federal. Não bastam migalhas como R$ 600 de auxílio emergencial. É preciso renda mínima para todas as pessoas e famílias. É preciso revogar a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Não podemos mais tolerar a não realização de auditoria cidadã da dívida pública, prescrita pela Constituição de 1988. É fundamental que o governo pare de pagar R$ 1 trilhão por ano, quase 50% do nosso orçamento, que é repassado para banqueiros em juros e amortização dessa famigerada dívida pública. Quantos hospitais poderiam ser construídos com esse dinheiro? Quantos profissionais de saúde poderiam ser contratados? Como seria a expansão do coronavírus se esses recursos fossem investidos em prevenção? Continuar a sangria de recursos públicos para os banqueiros significa continuar matando de muitas formas o povo por meio de uma política genocida. E quem sobreviver a esta noite escura de pandemias sanitária, política, econômica, ambiental, racista, homofóbica e etc., que se prepare para não voltar à normalidade de antes, que foi exatamente o que nos impôs a dura realidade que hoje vivemos. A humanidade só terá futuro se conseguir se libertar de todas as seduções do sistema de morte que é o capitalismo, essa máquina de moer vidas, e se aprender a viver de forma simples e austera, em harmonia com todos os seres vivos e com a natureza, como vivem os nossos parentes indígenas, quilombolas e todas as expressões do campesinato brasileiro. É isso aí, que a luz e a força divina nos guiem sempre na luta por direitos. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia.